Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinas. Com os meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu quero agora falar de algo que aconteceu na minha vida e de coisas que Deus faz na vida de homens e de um homem como eu. Quando de repente, sem entender nada, me vi nas mãos do Senhor, uma enfermidade que eu não entendia o porquê daquilo. 10 anos de sofrimento, 10 anos de amargura, 10 anos de dor, sem entender o porquê. Uma pessoa dedicada totalmente às coisas, à humanidade, achava que ser bom era fazer tudo que era de bom para as pessoas. Eu não entendia. Eu era uma pessoa que não fazia mal a ninguém, achava que por isso eu tinha salvação, por isso eu estava salvo, e enfermo, doente, problemas renais graves na minha vida. Cada dia piorava, cada dia piorando, e eu não entendendo o porquê. E com 14 anos eu me vi com essa enfermidade, com essa dor, com essa luta, e passei a buscar os médicos, todos os médicos, e nada acontecia, e cada dia mais piorava, cada dia mais as coisas se agravavam, e eu não entendia o porquê. Hospitais, somente internado sempre 30, 20 dias inchados no leito dos hospitais, sem saber o que estava acontecendo comigo. Mas Deus tinha um plano na minha vida. Deus tinha um plano grandioso e glorioso na minha vida. Eu não entendia nada. Eu fui criado no mundo, fui criado totalmente afastado de uma religião, nem católico, nem nada eu não tinha uma religião, porque fui criado totalmente desvinculado de qualquer religião, e não entendia como que Deus ia ter um plano na vida de uma pessoa que não tinha vínculo nenhum religioso, mas era assim que Deus queria trabalhar. E aquela enfermidade se agravou de tal maneira que se transformou num câncer na minha vida. De um rim passou para outro o rim, e os rins já não trabalhavam mais. Eles mesmo sobrecarregados da enfermidade paralisavam, e o meu corpo ficava inchado como um corpo de um deformado, e as coisas se agravaram de tal maneira que não tinha mais condições. E a última vez que eu fui ao médico, já com o meu corpo todo furado, de tantas agulhadas, de tantos tratamentos que se fez para tentar a cura, para tentar ver se eu conseguia sair daquilo, e não adiantava, porque aquilo não era obra de homem. O homem não ia poder, nem o melhor médico do mundo, nem o melhor médico do planeta Terra, ninguém poderia tratar de mim mais. Eu já estava totalmente nas mãos de Deus. Somente Deus poderia fazer algo pela minha vida. E naqueles dias, já nos finais, eu fui para casa já realmente totalmente desacreditado, pela medicina humana, totalmente desacreditado pelos médicos que me trataram por 10 anos,
no Hospital das Forças Armadas em Brasília. Então eles falaram, olha, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, nós já tentamos de tudo. E, bem dizer, seria uma despedida na minha casa, seria uma maneira de esperar, porque como que voltaria para o hospital se não tinha mais jeito? E eu voltei para casa e o meu pai, naqueles dias, conversando comigo, ele estava na Igreja Assembleia de Deus, havia voltado também, né? E conversando comigo no leito, lá na minha cama, ele falou, olha, meu filho, Deus tem algo muito importante na sua vida, tem um plano muito grande na sua vida, e eu creio que o Senhor pode te curar. E me perguntou também naquela noite se eu cria que o Senhor poderia me curar. E eu olhei para ele e falei, pai, eu creio que só Deus, só o Senhor Jesus pode fazer uma obra hoje na minha vida. Só o Senhor Jesus, pai, porque os médicos já não podem mais, eu estou aqui à beira da morte, e eu sei que os homens não podem mais fazer, mas eu creio que o Senhor Jesus possa fazer isso na minha vida. E eu quero voltar um pouco atrás, né, antes de falar o que aconteceu. Eu tinha uma luz especial. Uma vez eu fui levado por uma tia minha no centro de Macumba, né? E quando eu cheguei lá, aquele espírito, sei lá o que era, né? Aquele espírito que se desce ali, chegou para mim e falou, olha, você não pode estar aqui porque a sua luz é muito especial e a sua luz atrapalha este lugar. E eu falei, o que é isso? Não entendi nada que aquele pai Exu lá falou, mas eu já sabia que ali não era o meu lugar. E ele falou, aqui você tem que sair, porque essa sua luz, a luz que você tem em você, atrapalha o andamento dos nossos trabalhos aqui. E eu fiquei lá fora e pensando naquilo, e aquilo entrou na minha mente. E sempre procurando uma resposta. Eu era a pessoa, eu sempre procurava uma resposta, eu me sentia diferente, eu sentia que eu tinha um contato com Deus, eu queria ter um contato com Deus. Às vezes eu entrava numa igreja e sem saber orar e sem saber falar, eu me perguntava, Senhor, o que Tu queres de mim? O que Tu queres que eu faça para Ti? Mesmo com meus vícios, mesmo fumando, como eu fumei muitos anos, como eu bebi também muitos anos, eu sabia que Deus tinha uma obra comigo, eu sabia que havia algo especial na minha vida, eu sabia que eu era alguma coisa para Deus nessa terra, eu sabia que Deus um dia parece que precisaria de mim para qualquer coisa, para um ministério, para uma obra, mas eu não entendia porque a minha distância de uma religião, de um Deus era muito grande, eu não tinha conhecimentos, eu era um homem criado totalmente fora, um homem de festas, de bares, de noitadas. Então, mas eu tinha algo especial, tinha algo muito especial. E quando aquele preto velho dentro do centro de Macumba falou que a minha luz não podia ficar naquele lugar porque era muito forte e atrapalhava todos os andamentos do trabalho dele, eu sabia que ali eu já tinha que procurar alguma coisa. E eu me lembro até mesmo que eu fui para a igreja católica, meus pais nem na igreja católica não estavam, e eu fui para lá, eu fiz o catecismo, porque eu tinha uma sede tremenda de Deus, eu tinha uma vontade, eu amava Deus, e eu fiz o catecismo e me batizei na igreja católica, fiz todos aqueles cerimoniais que eles precisam, que eles querem que se faça, porque eu tinha sede, eu queria ter o Deus perto de mim, esse Deus poderoso, esse Deus que salva, esse Deus que cura, esse Deus que liberta, esse Deus que abre portas, esse Deus que faz coisas tremendas. Eu queria esse Deus junto de mim. Então eu buscava em todos os lugares, entrava nas igrejas, entrava nos lugares buscando aonde está esse Deus. Eu sabia que um dia eu iria encontrá-lo, que um dia ele iria falar comigo e que um dia eu estaria na casa dele com ele. E assim foi, e as coisas aconteceram dessa maneira. Então como que eu ia me aproximar de Deus se eu era tão distante? Então a enfermidade
que veio sobre a minha vida foi uma das maneiras de me aproximar de Deus. Aquele câncer, ele tinha que ser extirpado. Deus poderia muito bem usar a mão de um médico, curar através de remédios, porque muitas às vezes dizem: eu fui curado com um remédio, eu fui curado através do médico tal, mas Deus não queria. Deus queria que eu fosse curado através das mãos poderosas dele. E naquela noite eu falei para o meu pai: pai, traga o pastor para orar por mim. Eu preciso que ele ore por mim, pai. E o meu pai, naquele dia de manhã, saiu e foi para a igreja e voltou com 3 irmãs abençoadíssimas, irmãs cheias do Espírito Santo de Deus, irmãs poderosas, irmãs que traziam consigo o dom de curar de Deus. E ela entrou na minha casa, eu estava deitado, muito magro, abatido, acabado pela doença, esperando realmente a morte chegar, a morte bater no meu leito e falar: chegou a sua hora, vamos embora. E eu estava esperando aquele momento, né, de Deus mandar me buscar mesmo. E essa irmã chegou para mim e falou: tudo bem, meu irmão? Eu falei assim: tudo bem. Você crê que o Senhor Jesus Cristo possa te curar nesta manhã? Eu falei assim: eu creio de todo o meu coração. Eu creio que se Ele não puder fazer isso, ninguém mais fará, porque eu estou totalmente, exclusivamente nas mãos de Deus agora. E aquela irmã, cheia do poder de Deus, aquelas irmãs que estavam ali, meu pai também, minha mãe na sala, e eu deitado já esperando, quando elas começaram a orar, abriram o azeite e ungiram os meus rins, e eu já estava esperando alguma coisa acontecer naquele momento. E naquele momento glorioso, em 1983, aquele poder sobrenatural, aquela coisa que o homem comum, o homem carnal, o homem que não conhece a Deus nem poderia experimentar, mas as misericórdias deles veio sobre a minha vida, veio sobre o meu coração, sobre o meu ser. E naquele momento eu olhei para o teto da minha casa e já não tinha mais teto. Foi a primeira visão que o Senhor me deu, a primeira visão gloriosa que Ele me deu. O teto da minha casa estava aberto em chamas, e eu vi descer do céu uma espada de fogo de poder, uma coisa sobrenatural. E ela desceu com uma velocidade muito grande, uma velocidade tremenda, e eu contemplei ali a glória do meu Senhor. Contemplei ali que esse Deus é vivo, que Ele é poderoso, que Ele não existe só de palavras, como eu li aqui, mas agora te veem os meus olhos, como eu li em Jó 42, não só mais aquele Deus que eu conhecia só de falar, Deus existe, Deus é bom, Deus é Pai, Deus é misericordioso. Não era mais esse Deus que eu conhecia, porque os meus olhos já estavam vendo o poder desse Deus na minha vida. Não era somente mais esse Deus de palavras, mas era o Deus de ver, o Deus de poder, o Deus que faz milagres, o Deus que é poderoso, o Deus que tem unção acima de todas as coisas. E nessa hora aquela espada penetrou os meus rins, e eu senti a glória de Deus sobre o meu corpo, sobre a minha vida. E naquele mesmo momento, naquele instante, naquela hora, naquele segundo, naquele minuto, eu fui curado do meu câncer para a glória de Deus. Naquele instante, eu fui curado do meu câncer para a glória de Deus. Não era mais os médicos ali injetando injeções, injetando drogas na minha veia, mas era um Deus enviando uma espada de fogo para eu poder sentir a glória dele. E naquele momento, naquele instante, no ano de 1983, no meados do mês de junho, eu recebi essa cura gloriosa, recebi essa cura em que eu não consegui em 10 anos com os médicos, mas
o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, esse que é acima de todos, esse que é cabeça da igreja, esse que é o Rei do universo, esse que veio em forma de homem, que veio como carne para sentir os meus sentimentos, sentir a minha dor, para sentir as minhas angústias, esse Deus poderoso, esse Deus sobrenatural, esse Deus que tudo pode, esse Deus fez essa obra poderosa na minha vida, e eu contemplei a glória do Senhor, e daquele dia em diante, eu comecei a servir ao Senhor, como diz a palavra, servir ao Senhor com alegria, e logo fui para a igreja Assembleia de Deus, logo me converti, e me tornei um membro da igreja Assembleia de Deus, logo comecei a trabalhar para o Senhor, entrei para o seminário da Assembleia de Deus e comecei a estudar a palavra de Deus e me aperfeiçoar na palavra de Deus, comecei a buscar o crescimento, porque o cristão, ele não pode somente ser um cristão de fachada, ele tem que buscar o crescimento espiritual para que ele possa crescer com Deus também. E eu fui ao seminário e comecei, logo 4 meses depois, comecei a pregar a palavra de Deus, porque as pessoas descobriram que eu tinha um testemunho e que esse testemunho poderia trazer almas e mais almas para o Senhor Jesus. E no quarto mês que eu estava na igreja, no quarto mês que eu estava me dedicando à vida cristã, tinha deixado o cigarro, tinha deixado as bebidas, totalmente, tinha deixado todas as festas, todos os padrões mundanos, tinha deixado todas as coisas, já não queria mais saber de nada. A minha alegria somente está na casa do Senhor, somente servindo. Eu não perdia nenhum culto. As escolas dominicais, eu nunca perdi uma escola dominical, nunca perdi um culto de noite, culto de doutrina, de palavra, sempre estava envolvido e busquei, falei, eu quero crescer, eu preciso crescer, eu preciso fazer algo para Deus, e comecei a pregar o evangelho, e vou para cá, e vou para lá, e comecei a fazer a obra de Deus, não esperava que fosse tão rápido, e fui a diácono, fui a presbítero, e logo assumi uma igreja na cidade de Lusiânia como pastor, na cidade de Lusiânia em Brasília, e comecei a servir o Senhor ali como pastor naquela igreja. Mas eu não sabia também que Deus prova os filhos que Ele ama. A Bíblia diz que Deus prova os filhos que Ele ama. E é uma das coisas também que eu quero contar a vocês. Houve um dia uma palavra profética em que um irmão profetizou para minha esposa, dizendo que iria tirar todos os nossos bens, que iriam mexer na minha vida material, queria mexer na minha conta bancária, queria mexer no meu carro, queria tirar tudo. Eu nem acreditei naquilo, porque eu pensei que Deus não fosse fazer isso. Eu achei e falei, não, Deus não vai fazer isso comigo. Eu trabalho para o Senhor. Às vezes nós achamos, porque trabalhamos para Deus, porque estamos fiéis e tudo, que Deus não pode fazer nada com a gente. Nós não conhecemos a soberania e o poder de Deus. Deus tanto dá quanto tira. A Bíblia diz que ele confessou diante do diabo que Jó era um servo fiel. Deus falou para o diabo que Jó era um servo fiel, mas mesmo Deus contemplando a fidelidade de Jó, mesmo Deus contemplando isso, Deus permitiu que o inimigo tocasse na vida de Jó, mesmo sabendo que Jó era fiel a Deus. Às vezes as pessoas estão em crise e falam, Deus não gosta de mim, Deus não me ama, Deus me abandonou, eu vou sair da igreja porque Deus não quer mais nada comigo, eu vou deixar a igreja porque Deus não me ama mais, e Ele só ama aquele que Ele dá. Não, meu irmão, Deus te ama também no abandono, mesmo quando você está só, mesmo quando você não tem ninguém, mas Deus está contigo. Deus está com você em todas as horas. Deus estava com o Senhor Jesus lá no deserto. Ele não estava só, parecia que estava só, mas não, Deus estava com ele. E eu me vi desesperado também,
sem entender o que estava acontecendo. Nós quando estamos na igreja e que estamos trabalhando para Deus, nós achamos que nada vai nos tocar. Nós somos intocáveis, né? Somos pessoas de Deus, né? Então o diabo não vai tocar, o diabo não vai mexer na nossa vida. E se mexer é porque estamos em pecado. Só que não é assim. Não é dessa maneira que Deus trabalha. Deus prova. Mais uma vez eu digo, Deus prova o filho que Ele ama. Ele não prova até o desalmado, não. Às vezes a gente olha também para o lado e diz, mas aquela pessoa é tão má, aquela pessoa ela faz tantas coisas ruins e é uma pessoa que está sempre debaixo de bênçãos. Mas a Bíblia diz que Deus prova os filhos que Ele ama. Não adianta você querer ficar arrumando desculpas. Não, porque eu sou bom, porque eu sou melhor, porque eu faço isso, porque eu sou dizimista, porque eu sou ofertante. Não, porque eu não mereço. Muitas pessoas dizem que não merecem e não sabem até mesmo do seu interior. E eu digo que eu não esperava aquelas provas. Eu não esperava aquela palavra da minha esposa quando disse que o Senhor falou que ia tocar nos meus bens, que ia tocar no meu carro, que ia tocar na minha conta bancária, que ia tocar em tudo. E eu fiquei desesperado. Falei, não, Deus não vai fazer isso comigo. Deus não vai fazer, Deus não pode fazer. Porque quem é eu para dizer que Deus não pode fazer algo? Então, irmãos, as coisas começaram a acontecer. Eu fui convidado por um irmão para ir à Bahia com ele. Ele estava passando por um problema muito sério na vida dele, muito sério mesmo. A esposa dele havia deixado e ele estava desesperado. E nós éramos amigos há 12 anos já. Fomos amigos lá fora, no mundão, né? E ele também aceitou Jesus e se tornou um grande cristão também. Era um homem de Deus, era um homem usado por Deus. E no momento de angústia, no momento de desespero, né? Ele não se viu só. Se viu só e falou, Martinho, me ajuda, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que você fique mais perto de mim. Eu falei, eu vou te ajudar, eu estou disposto a te ajudar. E nós começamos a caminhar junto, íamos para orações juntos, as noitadas buscando a Deus juntos, né? E eu comecei a ser um braço direito dele, comecei a andar com ele, e ele falou comigo, me ajuda, vamos viajar, vamos para qualquer lugar aí, vamos ficar, eu preciso conversar, eu preciso arejar a minha cabeça. Eu falei, vamos, eu topo, a gente sai, vamos viajar. Só que nessa viagem, Deus tinha um plano nesta viagem Deus tinha um plano, e esse plano era o plano inicial de tocar na minha vida. Eu cheguei na empresa em que eu trabalhava, e falei com eles, contei a história para eles, e eles me liberaram, assim, sem mais nem menos. Falaram, pode ir, não se preocupe não, pode ir tranquilo, né? Vai dar uma força lá para o seu amigo. E me liberaram por uns 10 dias, né? E eu fui e conversei com o Josué e falei para ele, olha, estou liberado, a hora que você quiser ir, a gente pode ir. E ele ficou feliz de saber que eu ia fazer companhia para ele, e fomos embora. Ele alugou um carro, comprou um carro novo, né? Comprou um Escort na época, era um carro do ano, um carro do momento. E ele comprou esse Escort, né? E fomos embora. E nisso aí Deus começou a trabalhar no caminho. E Deus usava ele demais para falar comigo no caminho. E Deus me usava para ele também. E foi uma coisa tremenda. No dia de nós virmos embora, ele chegou e falou assim, olha, nós não podemos ir embora hoje, era um sábado. Eu falei, Josué, eu preciso ir embora porque segunda-feira eu tenho que me apresentar no trabalho. Ele falou, não, você tem uma obra para fazer lá em Salvador. Deus vai te usar numa igreja lá em Salvador. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia, o que eu vou fazer agora? Mas eu entendi aquilo como uma vontade de Deus. Entendi aquilo como um plano de Deus, né? Nós estávamos debaixo da mão de Deus. E eu aceitei, falei assim, tudo bem, depois a gente vê o que acontece lá em Brasília. Mas tudo isso já não era mais planos meu nem dele mesmo, era plano de Deus, era plano, ali já tinha um projeto divino de tudo que iria acontecer, de todas as coisas que iriam começar a acontecer. E fui para a igreja
onde nós fomos para a igreja do pastor Demerval Cerqueira, uma igreja muito grande no centro de Salvador, igreja também Assembleia de Deus. E eu cheguei ali naquele lugar e entreguei a minha carteira, né, meu documento, né, como me apresentei como obreiro. Ele me convidou para o púlpito e ali ele, no meio de vários pastores que estavam sentados naquele púlpito, né, pastores até mesmo de fora como eu, ele me convidou e falou assim: olha, você que vai entregar a palavra nesta noite. E eu sei que naquela noite Deus me usou ali naquela igreja poderosamente, de uma forma tremenda, que somente o Senhor poderia usar. E foi uma coisa tremenda. E o pastor Demerval Sequeira falou: Deus te trouxe nesse lugar. Então eu entendi que era plano de Deus. E na segunda-feira no hotel nos preparamos para viajar e oramos dentro do quarto do hotel. E ele teve, até mesmo o Josué teve um pressentimento. Ele falou assim: eu estou tendo um pressentimento muito ruim, nós temos que ir orando nessa viagem, porque eu estou com um pressentimento ruim. E eu falei: amém, então vamos orando, vamos cantando e louvando a Deus. E saímos do centro, né, de Salvador, saímos às 4 horas da manhã de uma segunda-feira, dia 27 de agosto de 1987, e saímos e fomos em direção a Brasília, e pegamos a estrada, e Josué dirigindo, parou num posto de gasolina, nós enchemos o tanque, e ele falou: vamos almoçar na cidade de Butirama. Eu falei: tá bom, vamos almoçar lá então. E chegamos na cidade e saímos. E o carro, claro, um carro muito veloz, um Escort, um XR3, na época era um dos carros mais velozes da época, e nós estávamos a mais ou menos 160 km por hora, ele estava a 160 km mais ou menos, e apareceu um buraco na estrada, né, essas estradas, e ele tentou desviar do buraco e não deu, o carro a roda bateu nesse buraco, encapotou, e nós caímos em uma ribanceira. O carro encapotou 153 metros. Isso é o laudo que eu tenho da perícia. E nessa capotagem eu perdi o meu irmão Josué. E eu fiquei muito ferido mesmo. Eu estava trazendo uma lança de índio, e essa lança ela entrou no meu pescoço e perfurou o meu pescoço, quebrando a minha clavícula, e fez um estrago muito grande. E eu fiquei muito ferido nesse acidente, não sabia como que eu ia sair, porque o carro, quando encapotou, ninguém viu o carro capotar, e nós estávamos abaixo num abismo, e eu queria saber como que eu ia sair daquele lugar, preso nas ferragens do carro, porque eu não fui ver, mas quem foi disse que o carro ficou como uma caixa de fósforo. Nós encapotamos mais de 10 vezes, 153 metros, quer dizer, uma velocidade muito grande. O carro se acabou, soltou os vidros, soltou as lanternas, a porta se abriu, onde o Josué saiu e foi jogado fora, e o carro na capotagem acabou matando ele também, e foi tremendo. E eu perguntei para Deus naquele abismo: Senhor, o que eu vou fazer? Como que eu vou sair daqui? E eu escutei o Espírito Santo de Deus falando comigo naquele lugar. Como eu volto também a dizer, quando nós pensamos que estamos só, aí o Senhor está conosco. Quando nós achamos que estamos sozinhos, aí Deus está conosco. Deus nunca nos deixa só. Às vezes nós pensamos: não tem mais jeito, acabou-se, agora eu vou morrer, agora eu não vou conseguir mais liquidar isso, agora eu não vou conseguir mais resolver isso. É nesta hora que o Senhor está contigo. E eu estava só naquele abismo, e eu dentro do carro de cabeça para baixo, jorrando sangue para tudo que era lado, e perguntei: Senhor, como que eu saio desse lugar? E Deus falou comigo naquela hora: eu vou te tirar daqui, porque grande é a obra que eu tenho contigo, eu vou te tirar daqui. E naquele momento eu senti as ferragens do carro se abrindo. Vocês podem imaginar o que é os anjos de Deus, como aquela hora, como bombeiros
abrindo a ferragem do carro para que eu pudesse sair. E eu senti os ferros fazendo barulho, as ferragens fazendo barulho, e eu não teria condições, irmão, de sair a não ser com ajuda, porque eu estava, a lança atingiu o meu nervo e eu fiquei imóvel. Eu fiquei com o meu lado direito todo morto, eu não tinha condições nenhuma de caminhar, eu não tinha condições nenhuma nem mesmo de me arrastar. Somente Deus, somente o poder de Deus poderia me tirar daquele lugar, porque eu estava ali preso nas ferragens e com o lado todo imóvel. Eu estava quase, como diz o laudo, eu estava semi-morto. Mas quando nós estamos na presença de Deus, quando nós cremos em Deus, sempre há uma esperança. E o Senhor falou que ia me tirar daquele lugar, porque eu creio que Ele queria que você agora, que está me ouvindo, Ele queria que você entendesse que Ele é poderoso. Ele queria que você entendesse que Ele existe. Ele queria que você entendesse que sem Ele você não é nada, você não pode fazer nada. Ele queria que você entendesse que Ele é o teu médico, é o teu Senhor. Ele é a tua glória, a tua majestade, o teu poder. Ele é o Deus vivo, poderoso. Ele queria que você ouvisse, aonde quer que você esteja. Eu não sei aonde você está agora, mas Ele queria que você entendesse que Ele existe de verdade e que Ele é soberano. Ele é soberano, Ele está acima de todas as coisas. E naquele dia, no dia 27 de agosto de 1987, Ele me estendeu as mãos, como está em Isaías: as minhas mãos não estão encolhidas para que eu não possa salvar, e nem os meus ouvidos agravados para que eu não possa ouvir. Eu sei que os ouvidos do Senhor se abriu para a minha voz naquele lugar, que as mãos do Senhor se estendeu ali, naquele lugar para mim, e Ele estendeu e me tirou dali. Eu saí me arrastando até a estrada, saí como um animal. Deus queria mostrar para mim também que eu não era nada, que eu era apenas um pó, que eu era apenas a cinza. Ele queria mostrar para mim, porque eu era muito orgulhoso, meus irmãos. Eu era muito orgulhoso, eu era um homem muito orgulhoso. Eu conquistei muitas coisas com o meu trabalho. Eu conquistei muitas coisas na minha vida com o meu trabalho. Eu comecei muito cedo. Eu achava que eu não precisava de Deus para me levantar. Eu achava que eu não precisava de Deus para me erguer. Eu era muito soberano. Eu era um homem cheio de si. E Deus queria me mostrar que eu não era nada. Queria mostrar, não só para mim, mas para você também que está me ouvindo, que nós não somos nada, que nós somos pó e cinza. Somente isso que nós somos, pó e cinza. E Ele queria me provar, e para me provar isso, Ele me deixou subir 153 metros com a cara no pó. Eu vim arrastando o meu rosto no pó até a estrada. Eu comi quase um carrinho de areia, porque Ele queria falar assim: olha, você somente é pó, você é isso aí, ó, que você está comendo, você é pó. E eu cheguei na estrada sozinho, procurei o Josué, não consegui encontrar, porque o carro lançou ele fora. E quando um carro parou com 2 jovens também, e eu falei: pelo amor de Deus, socorre o meu amigo que está na estrada, por favor, vai ao encontro dele, por favor. E um deles desceu, e quando voltou disse: vamos embora. Eu falei: cadê ele? Ele falou: vamos embora, porque ele já está morto. E eu entrei no banco de trás do carro, eles me colocaram, e eu entrei, e a minha mente ali virou um parafuso, eu não entendia mais nada. Eu falei: meu Deus, como que isso foi acontecer? E eu sei que foi um desespero para a minha alma. E entrei para a mesa de cirurgia. Ali naquele dia, naquele hospital em Butirama, na Bahia, eu fiz 3 cirurgias. Quando eu cheguei em Brasília, no Hospital Naval de Brasília, eu fiz mais uma cirurgia. E entrei em tratamento, tanto tratamento
de fisioterapia, porque os meus braços não mexiam, as minhas pernas, o meu pescoço havia deslocado, ele estava em cima do ombro, com o ferimento, ele atingiu o meu nervo e o meu pescoço não levantava mais, ele estava, só ficava sobre o ombro, e eu tive que fazer fisioterapia para eu poder me curar. E não só me curar das feridas, não só das feridas, mas também me curar do que havia acontecido, da perda daquele grande irmão, daquele grande amigo, a ânsia de morte que andou dentro de mim. Eu não conseguia entender aquilo, era uma coisa terrível. Eu ficava sentado e daqui a pouco vinha uma coisa, um espírito, e eu começava a desfalecer, começava a morrer naquele instante. Eu não entendia, e a minha respiração faltava, meus olhos viravam, e eu voltava assim. E um dia chegou uma irmã lá na casa onde eu estava, na minha casa, e eu até não sei o porquê, eu estava assim, estava tão triste, eu nem queria recebê-la. E ela falou assim: o pastor precisa me receber, ele precisa me receber, porque ele precisa de uma libertação nesta noite. E a minha esposa foi lá e me chamou, e eu vim. Falei: minha irmã, tudo bom? Tudo bem? E ela falou assim: eu vim orar por você, porque você está com um espírito de morte, ele não saiu de dentro de você. Eu falei: o que é isso? Ela falou: você não tem uns sentimentos assim, umas coisas? Eu falei: tenho, irmã, todas as horas, como se eu morresse e ressuscitasse, morresse. Ela falou: o espírito que ia te levar, o espírito de morte ainda está em você. E aquela irmã, naquele momento, eu me curvei ali diante do Senhor, e ela orou por mim, e naquele mesmo momento aquele espírito deixou o meu corpo. Era um espírito que ele veio para buscar, mas como o Senhor é muito mais forte, o Senhor falou: você vai ficar. Ele ficou, ainda aquele sentimento de morte dentro de mim, mas naquela noite eu fui liberto. E as coisas foram acontecendo assim. E já no acidente eu perdi todas as coisas, tudo que eu levei, as minhas malas de roupa foram roubadas não sei por quem, na estrada. Eu já voltei num avião só com uma bermuda, um chinelo de dedo e uma camisa. Foi o que eu voltei da viagem. Já era o processo das perdas que Deus havia falado, já era o processo de tudo que iria começar a acontecer. E quando eu cheguei, como eu estava inutilizado e sem poder trabalhar, com muitos ferimentos, ia ter que fazer fisioterapia há muito tempo, então eu me senti na obrigação de pedir demissão do meu trabalho, porque eu tinha pedido para sair, eles concederam. Então eu falei: é mais justo também que eu saia. E nisso aí eu já fiquei desempregado. Tive que entregar a casa que eu morava, porque como que eu ia pagar uma casa se eu já estava desempregado? Fui morar na casa da minha sogra com a minha esposa e os meus filhos. E aí as coisas começaram. E as coisas começaram a afundar cada dia mais. E cadê o carro? Não posso mais ficar com o carro. Como é que vai ficar com o carro sem emprego, sem casa? Eu falei: não, vamos vender o carro. Vendemos o carro. As contas bancárias estouraram todas, era só estourando, o gerente ligando, e eu comecei a cancelar o cheque ouro que eu tinha do Banco do Brasil, o Real Master, e foi começando. Daqui a pouco o vento era tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, que em pouco tempo eu me vi sem nada. Foi uma perda muito grande, eu me vi sem nada. Cada dia eu perdia, eu nunca conseguia mais conquistar, nunca conseguia mais ganhar. E eu entrei em desespero, eu entrei em parafuso, eu entrei numa angústia. Como, Senhor, que Tu permite que essa desgraça venha sobre a minha vida? Como, Senhor, Tu permite que eu fique dessa maneira, Senhor? Por que Tu está fazendo isso comigo? Qual o motivo?
Por que, Senhor, Tu está me provando dessa maneira? E nós não tínhamos mais casa, nós não tínhamos mais nada, morávamos de favor, morávamos emprestado, e claro que com isso vem as humilhações, com isso vem as perseguições. E todo mundo acha que o pastor está em pecado, e todo mundo acha que Deus não tem o direito de fazer isso, porque Deus não faz isso com o justo, e todo mundo esquece a palavra de Deus nessa hora. Todo mundo acha que você só veio para servir, só veio para fazer as coisas que Deus quer que você faça. Eu me vi desesperado, não entendia nada, até que um dia eu, abrindo no livro de Filipenses, eu vi a palavra que Paulo deixou para a gente no capítulo 4, vi a palavra que até hoje eu guardo essa palavra dentro do meu coração, que diz lá no capítulo 4 de Filipenses, no versículo 12, que diz: sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Essa palavra ela é minha até hoje, porque eu comecei a passar fome, comecei a passar necessidade, comecei a viver das cestas básicas enviadas para minha casa, uma coisa que eu nunca pensei de passar, porque eu achava que o meu estudo era superior a tudo isso, que o meu orgulho, que a minha vontade de crescer, achava que Deus nunca tocaria na minha vida material. Nunca imaginei que um dia eu iria passar todo esse processo que Deus me fez passar. E de 87 a minha vida debandou, a minha vida caiu, e eu me vi desesperado, angustiado. Eu sei que as pessoas não entendiam, eu tinha vergonha dos meus amigos, porque as pessoas me viam num nível de vida e eu não tinha mais aquele nível, eu não tinha mais aquela força, que eu era um homem forte, eu sempre tinha as palavras certas nas horas certas. Mas como que eu ia dizer Deus opera se eu mesmo não estava sentindo essa operação? Como que eu ia dizer o nosso Deus vai te ajudar, como eu mesmo naqueles momentos não estava vendo a ajuda de Deus? Naquele momento não conseguia contemplar nada, eu só via uma grande nuvem negra na minha frente, eu só via uma grande tempestade sobre a minha vida, eu não via nada. Os meus filhos só viviam doentes, era um no hospital e o outro no outro, era doença, era bronquite, era pneumonia, era um desespero total, era perdas, e eu chorava. A minha vida era chorar, a minha vida era perguntar a Deus. Eu era como Jó, só vivia perguntando para Deus: por quê? Por quê? Por quê, Senhor? Por quê? Por quê? E as coisas foram tão terríveis que eu saí de Brasília desesperado para esconder. Eu fiz como o profeta Jonas. Eu queria me esconder. Jonas foi se esconder no barco, eu fui me esconder em outra cidade. Eu falei: não quero que ninguém veja a minha tragédia. E eu fui embora, tentando me esconder de todas as coisas, tentando me esconder de um resto de orgulho que tinha dentro de mim. E eu pensando que no outro lugar as coisas iriam melhorar, iriam acontecer coisas novas, coisas boas. Só que quando Deus está provando o homem, Ele prova você em todos os lugares. Você pode sair de Belo Horizonte para Brasília, de Brasília para Belo Horizonte, para o Rio de Janeiro, para os Estados Unidos, porque quando o nosso Deus, Ele é um Deus que está em todos os lugares. Não adianta você se esconder de Deus. Nós não nos escondemos de Deus. E eu fui para o Rio de Janeiro, mas as lutas foram comigo. E lá que eu passei provas tremendas, lá que eu passei grande necessidade. Levei minha família para lá,
pedi que todos fossem para lá, mas como que eu sofri naquele lugar, sofri muita humilhação, muitas privações, fome. Nós contávamos a comida para comer, comíamos asas de galinha, de frango todos os dias, contado, uma para cada um, porque eu achei que Deus no rio não iria me provar. No rio Deus não vai me provar, só que Deus que prova, o Deus que te ama, o Deus que na hora que quer provar o servo amado dele, ele não escolhe o lugar. E eu passei por muitas lutas ali também, muitas lutas, nunca me firmava em empregos, nunca me firmava nem mesmo nas igrejas por causa da luta. Oh, coisa tremenda, irmão, eu não desejo isso para ninguém, eu não desejo as provas de Deus para ninguém, mas terrível foi a minha dor naquele lugar, e também já não suportando mais aquelas angústias, aquele sofrimento, aquela coisa, aluguéis atrasado, perseguições e mais perseguições e mais perseguições. Eu falei para minha esposa, eu vou embora, vou pro Rio, vou para Belo Horizonte. E chegando aqui em Belo Horizonte, ainda no início as lutas persistiram. Eu tive que vender coisas pessoais minhas para comer, para os meus filhos comerem também. Não tinha, era ainda dias de luta, porque ainda estava passando por muitas lutas ainda. Não tinha nada, não tinha o emprego que eu vim para cá, logo fiquei desempregado e mais um ano desempregado na minha vida. Eu não sabia o que fazer. Não sabia de que maneira eu ia conseguir sobreviver. Eu vivia de dinheiro que eu pedia para sobreviver. E eu ligava para os meus irmãos, ligava para o meu pai e chorava no telefone falando, precisamos comer esse dia, não temos um centavo para comer, precisamos passar esse dia. E assim foi, até que um dia, lá na glória do meu Senhor, Ele olhou para mim e teve misericórdia de mim. E olhou para mim com olhos de misericórdia. E olhou para mim segundo as suas riquezas. Porque também no livro de Filipenses, no capítulo 4, ainda no versículo 19, diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O meu Deus, o seu Deus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você, aonde, em que plano de vida Deus está te provando. Eu não sei se Deus está provando você com o seu filho, eu não sei se Deus está provando você dentro do seu lar, dentro do seu trabalho, dentro da sua igreja. Eu não sei aonde Deus está te provando. Eu não sei se Deus está te provando na fome, na necessidade. Eu não sei se Deus está te provando naquilo que você mais ama, que você mais gosta. Mas eu quero te dizer, meu querido irmão, eu quero te dizer, meu amado irmão, que esse Deus que está sentado na glória do céu, esse Deus que é poderoso, esse Deus que reina sobre os anjos da glória, eu quero te dizer que esse Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Não temas, não te espante, não fique desesperado. Creia que o Deus Todo-Poderoso pode abrir portas. Eu estou testemunhando isso para você, para que você creia que todas as suas lutas terão vitórias, que em todos os seus desesperos, em todas as suas angústias, Deus te dará vitória. Não temas, como diz a palavra de Deus, e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não temas a força dele, ele pode hoje estar te provando. Às vezes você chegou na igreja agora, você é um novo convertido. Eu quero deixar essa palavra para você, e você
está agora passando por uma prova muito grande. Você não estava esperando isso de Deus. Você estava esperando o quê? Bonanças, você estava esperando prosperidade, né? A gente sempre espera isso de Deus. A gente nunca espera a prova. A gente nunca espera que Deus vá provar a gente. Nós só esperamos que Deus vai suprir, que Deus vai dar, que Deus vai fazer. Ele faz. Eu quero que você creia que Ele faz. Ele está fazendo hoje na minha vida. Eu sou testemunho vivo disso. Hoje eu não vivo mais de pedir. Hoje eu não vivo mais de esmola. Hoje eu sou um empresário do Senhor. Sou um pastor da Igreja Batista Emanuel. Sou o pastor presidente da Igreja Batista Emanuel. Mas também sou um empresário do Senhor. Sou um consultor de empresas. Então eu quero te dizer que da mesma maneira que Deus me supriu, vai suprir você também. Ele vai suprir, porque Ele não é um Deus só de um. Ele é um Deus de todos. Então, da maneira que Ele olhou para mim, na minha necessidade, Ele vai olhar para você. Eu não quero que você se desespere. Eu não quero que você deixe de crer. Eu não quero que você deixe de acreditar nesse Deus. Ele é Deus que cura, Ele liberta, Ele faz maravilhas. Não deixa de acreditar, não perca suas esperanças. Você que chegou na igreja agora, você que aceitou Jesus agora como teu Salvador, não vai pensar assim: Deus esqueceu de mim. Não Esqueceu. Ele não esqueceu de você. Ele simplesmente, se você está passando algo, Ele está te provando. Te provando. Está provando você. Mas Ele quer saber se você o ama. E quanto mais tempo você se rebelar contra Deus nas provas do Senhor, mais tempo você vai sofrer. Então o que você tem que fazer? Eu estou te falando isso porque eu passei, eu posso falar. Se eu não tivesse passado, eu não falaria. Se você falar, você não passou por isso, eu vou te dizer que eu passei. Eu passei por todos os processos de sofrimento. Todos, não só de dores, mas de sofrimento. Se você falar, ele nunca passou fome, eu vou dizer, quantas vezes você quer que eu te diga que eu passei fome? Se você disser, não, ele nunca morou no meio da rua, eu vou te dizer, quantas vezes você quer que eu te diga que eu tive que dormir na rua? Quantas vezes eu passei por todos os processos de uma prova, todos os processos, todos os tipos de humilhação que um homem pode passar, eu passei, todas. Humilhação na família, humilhação nos empregos, humilhação em todos os lugares. Então eu passei, e eu tenho hoje esse sentimento que Deus honra o filho que Ele ama. Nesse dia que você está ouvindo aí, no seu carro, na sua casa, eu quero que você entenda que Deus vai te honrar. Deus vai suprir as tuas necessidades. Eu não sei a tua enfermidade, mas a Bíblia diz que Jesus cura todas as enfermidades, todas. Ele não escolhe o câncer no rins, Ele não escolhe o câncer no seio, Ele não escolhe o câncer na cabeça, no cérebro, Ele não escolhe, não. Ele cura todas as enfermidades, não importa qual seja. Eu fui curado de labirintite, eu fui curado de bronquite, eu tinha um bronquite tremendo mesmo. Eu ficava hospitalizado em balão de oxigênio, como eu fiquei no Rio de Janeiro, e Jesus me curou para a glória dele. Ele cura, Ele liberta, Ele faz maravilhas. O Senhor faz maravilhas. E neste dia eu quero te convidar, você, meu amado ouvinte, querido ouvinte, eu quero te convidar, aonde quer que você esteja, para você aceitar esse glorioso Jesus como teu Salvador, para você aceitar Ele como Senhor da sua vida. Eu não sei o tamanho do teu problema, não sei o tamanho da tua angústia, mas sei que Ele te ama, Ele quer te salvar, Ele quer te libertar. Se você é viciado em cigarro, em bebida alcoólica, se você é viciado em drogas, o Senhor Jesus tem poder para te libertar. Então, meu irmão, meu querido amigo, você que está me ouvindo, creia
creia neste dia, neste momento, nesta hora, que você tem um Deus que te ama, você tem um Deus que zela por ti, você tem um Deus que te quer acima de todas as coisas. Jesus não veio ao mundo à toa, Jesus não veio ao mundo só para morrer, não. Ele veio para ensinar, e Ele neste dia Ele quer te ensinar que Ele é o teu Senhor, teu Salvador, teu Redentor, teu Criador, teu Mestre, teu Senhor. Oh, eu quero fazer uma oração agora, quero fazer uma oração por você, quero que você creia que você vai receber agora, nesse momento, uma unção diferente na tua vida. Quero que você creia que o Senhor Jesus agora vai entrar na tua vida e vai entrar para mudar. E se Ele te provar, permanece fiel, porque o Senhor prova, mas Ele dá vitórias. Então eu vou orar por você agora, vou orar nesse instante. Logo em seguida eu vou cantar um hino em louvor ao Senhor, em agradecimento pelas bênçãos que Ele tem concedido na minha vida, e vou orar para que você receba agora uma unção diferente do Espírito Santo de Deus. Senhor nosso Deus e Pai amado, quero abençoar agora, Senhor, a todos que estão nos ouvindo. Quero, Senhor, te pedir por aqueles que estão passando por necessidade, por privações, que, Senhor, Tu fortaleça eles agora. Eu não sei o tamanho das suas lutas, eu não sei o tamanho do seu sofrimento, mas eu sei que o Senhor em tudo nos dará a vitória. Senhor, guarda, protege, ilumina o caminho de cada um que está nos ouvindo agora. Seja, Senhor, aquela força que Ele espera de Ti, seja aquela majestade que Ele espera de Ti. Guarda ele debaixo das Tuas mãos poderosas, guarda os enfermos e cura e liberta, meu Pai. Faz tremenda a Tua obra. Eu sei que a Tua palavra diz que tudo posso naquele que me fortalece. Então, Senhor, seja comigo, seja, Senhor, com meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus, com todos que estão nos ouvindo agora. Seja, meu Pai, abre agora, Senhor, um leque na mente de cada um e mostra que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos que amam o Senhor e que guardam o seu decreto, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém.